Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Romário Ramos. A gente vai ter uma aulinha de física aqui, uma aula de física introdutória, onde a gente vai falar de Sistema Internacional de Unidades. Sistema Internacional de Unidades é resumido em três partes: unidades bases, suplementares e as derivadas. Aqui nós temos uma tabela das unidades base, onde nós temos comprimento, massa e tempo como sendo as três principais unidades que nós temos. Comprimento sendo dado em metros, massa em quilogramas, tempo em segundos. Porém, essas três grandezas, assim como as outras também, elas vão ter unidades distintas, como por exemplo, quilômetros, hectômetro, vamos ter polegadas e vamos ter várias outras. Aqui nós vamos ter gramas, nós vamos ter toneladas e assim outras também. Aqui nós temos dias, meses, anos e várias outras. Para organizar essas unidades, foram feito o Sistema Internacional, onde foi a convenção entre países que decidiram cada unidade padrão para cada grandeza. Através dessas grandezas aqui, nós podemos formar unidades derivadas, que é, por exemplo, metros por segundo, que é a unidade de velocidade, que é a unidade de comprimento e a unidade de tempo, simplesmente. As unidades que nós chamamos de suplementares são unidades como, por exemplo, o grau, que é a unidade de medida de ângulo. Através dessas unidades bases das suplementares, nós podemos formar todas as outras unidades. Aqui na tabela nós temos unidades aí de intensidade luminosa, temperatura, quantidade de matéria e intensidade de corrente elétrica. Para uma continuação da nossa aula, nós temos a ideia de notação científica. O que é notação científica? É uma representação de um número. Geralmente esses números eles são grandes ou números pequenos. Como por exemplo aqui, nosso tamanho de um vírus. Esse mesmo, o Covid-19. Nós temos aqui o tamanho em média de um vírus, que é de uma ordem de 20 nanômetros. Essa ordem de 20 nanômetros ela pode ser representada da seguinte maneira. Porém, para fazer contas, pesquisas, coisas do gênero, se tornaria um pouco complicado trabalhar com esse número repetidas vezes. Ou talvez fazer uma operação, como por exemplo, calcular a área de um Covid. Então nós temos aqui a seguinte ideia. Para transformar esse número em notação científica, o que nós devemos fazer? Nós devemos seguir uma regra. O número deve ser o número A vezes 10 elevado a x, onde esse A é um número decimal, que ele tem que ficar maior ou igual que 1 e menor do que 10. Esse número, ele segue algumas regras, Essa regra é bem simples. Vamos ver como exemplo aqui. Eu pego esse número aqui. Esse número, ele está longe de estar desse intervalo. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que deslocar a vírgula. A vírgula se encontra sempre no último algarismo de um número inteiro. Então, esse número aqui é um número inteiro, então eu vou deslocar minha vírgula. 1, 2, 3, 4 casas. Porque eu desloquei 4 casas aí na minha vírgula, esse número ele vai ficar assim, ó, 8,64 ou 8,64. Um número de notação científica, eu devo pegar isso daqui e multiplicar por 10. E esse é elevado a x, esse x é a quantidade de casas deslocadas da vírgula. Então, se a minha vírgula deslocou 1, 2, 3, 4, então aqui fica 10 elevado a 4. Simplesmente assim. Então, aqui nós temos que um dia corresponde a 8,64 vezes 10 elevado a 4. E o número de baixo? O número de baixo, a gente vai deslocar a vírgula, mas vai deslocar para o outro lado. Toda vez que desloca para o outro lado, vai ser a mesma coisa? Mais ou menos. A ideia vai ser só uma diferença de sinais. Aqui vai ficar o seguinte. Eu pego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baixei a minha vírgula bem aí. Porque quando eu baixo minha vírgula bem aqui assim, eu vou ter o número 2,0. 2,0 está aqui nesse intervalo de 1 até 9, podemos dizer assim. Esse 2 vai ficar 2 vezes 10 elevado a um valor. Aí esse valor vai ser a quantidade de vezes que a minha vírgula deslocou. Então eu vou e conto de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, aqui vai ficar 8. Mas eu posso deixar 8 igual ao que está aqui em cima, positivo? Aí a resposta é não. Por que não? Porque toda vida que a minha vírgula deslocar para a direita, o valor de x ele deve ser negativo. Então, bem aqui assim, eu vou colocar um sinal de menos. E toda vida que a minha vírgula deslocar para a direita, perdão, para a esquerda, toda vida que a minha vírgula deslocar para a esquerda, o x, ele deve ser positivo.
Foi por isso que esse daqui ficou mais 4 e aqui menos 8. Então, pessoal, essa foi a aula de notação científica e sistema internacional. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.